Então, vamos lá, vamos mergulhar juntos nessa história épica de força, sedução e, no fim das contas, autodestruição. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Como o homem mais forte que já pisou na Terra consegue perder absolutamente tudo? E a resposta, bom, ela é muito mais complexa do que um simples corte de cabelo. Para a gente entender a queda de Sansão, primeiro a gente precisa voltar um pouco. O que fazia dele uma figura tão especial? Era o voto dele, o voto de Nazireu que ele carregou por toda a vida. Uma consagração única a Deus desde o dia em que nasceu. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Olha só essa comparação. De um lado, o que o voto exigia, do outro, o que Sansão realmente fazia. Dá para ver que existia um abismo entre a regra e a realidade. Ele era desde o começo um herói cheio de contradições, um herói paradoxal. Ele não quebrou as regras uma vez só, era um padrão. Não podia beber álcool? Ele vai lá e organiza uma festa regado à bebida. Tinha que evitar contrato com os mortos? Ele toca na carcaça de um leão. O cabelo era na verdade o último fio que o ligava a essa aliança que ele mesmo já estava desfazendo. Fica claro que ele confiava mais na própria força do que no voto. Isso muito antes de Dalila sequer aparecer na história. E esse padrão de comportamento, essa autoconfiança toda, acaba abrindo a porta para a próxima fase da vida dele. É aí que entra em cena Dalila. Uma das mulheres mais enigmáticas e, de certa forma, independentes de todo o texto bíblico. O nome dela, por si só, já é um baita spoiler, né? Dalila vem de uma raiz hebraica que significa enfraquecer. E ainda tem um jogo de palavras aí com Leila, que é noite. Pensa só, se o nome de Sansão, Shinshon, vem de sol, Dalila é a noite que estava destinada a apagar essa luz. Mas olha, a Dalila não conseguiu o que queria de primeira. Foi um processo, um verdadeiro jogo psicológico. Ela foi minando a vontade dele em 4 etapas. E o Sansão, cheio de si, achando que estava no controle, foi brincando com fogo. A cada mentira que ele contava para ela, ele chegava um pouquinho mais perto de revelar a verdade. Tá, mas aí fica a pergunta, qual era a motivação dela? Por que tudo isso? A resposta é bem direta. Os líderes filisteus fizeram uma oferta que, convenhamos, era praticamente impossível de recusar. 5.500 moedas de prata. É um número que, mesmo hoje, impressiona. Para a época, era uma soma quase inimaginável. Isso aqui não era só um suborno para conseguir uma informação, era um investimento. Um investimento estratégico das 5 principais cidades filisteias para neutralizar a maior ameaça que eles já tinham enfrentado. E com um acordo fechado, Sansão finalmente cede. Ele abre o coração, conta o segredo e Dalila não perde tempo. Ela age de forma rápida, decisiva e sela o destino dele de uma vez por todas. E aqui é o clímax, o ponto de virada, o momento devastador em que o mundo de Sansão simplesmente desaba. Essa frase é talvez a mais trágica de toda a história, porque a força dele nunca esteve no cabelo, estava na aliança com Deus. E o mais triste é que ele estava tão focado em si mesmo que nem percebeu quando essa conexão se foi. E a punição que ele recebe é poética, de uma forma trágica. A cegueira física foi uma consequência direta, um espelho da cegueira espiritual que ele teve a vida toda. Ele sempre seguiu o que agradava aos seus olhos, e no fim, os olhos foram o que ele perdeu. É a chamada lei de Talião. Mas quando parece que tudo acabou, no ponto mais baixo da vida dele, cego, escravizado, sendo humilhado numa prisão filisteia, a história dá uma virada surpreendente. E o mais incrível é que essa virada tem fundamento na arqueologia moderna. Durante séculos, muita gente duvidou dessa parte da história. Como uma pessoa derruba um templo inteiro? Impossível. Só que a arqueologia veio e mostrou outra coisa. Em lugares como Tel Quizali, descobriram templos filisteus com um design muito específico. O telhado era sustentado por 2 pilares centrais de madeira, não muito distantes um do outro. Ou seja, perfeitamente ao alcance de uma única pessoa com força suficiente. É nesse cenário que ele faz sua última oração. Ele pede a Deus por força uma última vez. Mas dessa vez, não é por ego, não é para se exibir. É para cumprir a sua missão. É um ato de total dependência de Deus. Um retorno àquele voto que ele passou a vida inteira ignorando. E o resultado é impressionante.
Ele matou mais filisteus no dia da sua morte, incluindo toda a liderança, do que durante toda a sua vida. Mas afinal, por que essa história, tão antiga, continua tão viva e tão forte até hoje? É porque os temas dela estão, sabe, costurados na nossa cultura de um jeito muito profundo. Por exemplo, pela lente da teologia cristã, a história ganha outra camada. Sansão é visto como um tipo, uma espécie de precursor de Cristo. Pensa bem, foi traído por prata e trouxe vitória através da própria morte. E Dalila? Ela seria um paralelo de Judas, a pessoa do círculo íntimo que trai por dinheiro. Mas não é só na teologia. A narrativa de Sansão e Dalila foi fundamental para criar um arquétipo cultural poderosíssimo, o da femme fatale, aquela mulher sedutora e perigosa. Isso influenciou tudo, desde grandes obras da literatura como Sansão Agonista, de John Milton, até o cinema e a arte. O nome Dalila virou praticamente sinônimo de traição. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Afinal, quem foi Dalila? Uma femme fatale traiçoeira? Uma patriota defendendo seu povo? Ou simplesmente alguém pragmático tentando sobreviver num mundo perigoso? A história pode ter o nome do herói, mas no fim das contas é o mistério em torno da vilã que continua gerando debate milhares de anos depois.